Bem, bom dia, meu nome é Luciano Nóbrega, essa é a nossa primeira aula do curso do primeiro ano do ensino médio aqui no IFRN. E a gente começa a fazer uma revisão do ensino fundamental, a gente vai tratar nesse primeiro momento equações de primeiro grau. E aí, de um modo geral, a equação é uma ciência matemática em que a gente tem números, letras e um sinal de igualdade. As letras recebem o nome de incógnitas. Tá? Ou termos desconhecidos. Para entender bem como funcionam as operações para essas equações, a gente vai ver uma analogia entre uma equação e uma balança. Veja que nesse esboço do desenho de uma balança, a gente tem no prato à esquerda dois pesos iguais, que pesam X cada um, e mais um outro peso que pesa 2 unidades desses quilos. Ok? No outro, a gente tem um outro peso igual ao primeiro, pesa X, um maior pesa 14 e outro que também pesa 2, que é o anterior. Se a balança está equilibrada, então a gente pode representar esse equilíbrio através do sinal de igualdade. Então, antes do sinal de igualdade, nós temos X mais X mais 2. E à direita, nós temos X mais 14 mais 2. Ok? Então, essa equação, essa expressão matemática aqui representa essa situação. Note que na balança, nós poderíamos tirar esse peso desse lado e um peso que tenha a mesma medida do outro lado. Dessa maneira, a balança permaneceria em equilíbrio. Então, a gente teria agora aqui ainda dois pesos X, e do outro lado um peso X com outro 14. E essa nova situação poderia ser representada assim: X mais X igual a X mais 14. Para vocês que já estão um pouco acostumados com essa ideia de equação, muitas vezes se ensina assim: passa esse 2 para o outro lado, ele ficaria menos 2. Ao ficar aqui menos 2, cancelaria isso mais 2, e a gente pode pensar dessa forma, cancelando, retirando um dos dois lados. Bom, seguindo esse mesmo raciocínio, a gente pode agora retirar o X, um peso X desse lado, desde que do outro lado a gente faça a mesma coisa. E a gente vai sobrar agora com um único peso no primeiro prato e também um único peso no segundo, e onde a gente vai ter o resultado X igual a 14. Lembrando que o fato da balança estar em equilíbrio é que justifica o sinal de igualdade. E a gente tem essa outra questão que pode ser resolvida de maneira parecida com essa, só que a gente não vai ficar todo instante desenhando a balança. Ok? Então vamos diretamente escrever essa situação utilizando a equação. A questão diz que uma balança de dois pratos equilibrada, temos no prato da esquerda 3 potes iguais, mais 2 pesos, sendo um de 25 gramas e outro de 50 gramas. Digamos que esse pote igual aqui, que a gente não sabe qual é o peso dele, tá? Digamos que cada pote desse aqui pesa X, tá? Quanto pesa cada pote? Digamos que cada pote pesa X. Então, se eu tenho 3 potes iguais, então eu vou ter no prato da esquerda X mais X mais X, ainda 2 pesos, sendo um de 25 gramas e outro de 50 gramas. Isso tudo no prato da esquerda. No prato da direita temos outros 2 potes iguais aos primeiros. Então temos outros 2 potes que pesam X, mais 3 pesos, sendo 2 de 100, ok?
sendo 2 de 100 e 1 de 50. Ok, então essa equação representa a situação descrita. Note que a gente pode retirar um x desse lado desde que a gente retire um x do outro lado. Mesma coisa eu posso fazer com esse segundo. Eu posso ainda retirar esse 3 de 50 do prato da esquerda, desde que eu também retire mesmo peso de 50 do prato da direita. Então nós temos a seguinte situação: x mais 25 é igual a 200. 100 mais. Pronto, nesse instante a gente tem aqui o peso de 25 e aqui eu não tenho o peso de 25. Mas eu poderia trocar um desses pesos de 25 por um desses pesos de 100 por um de 25. Escrever isso assim, ó. X mais 25 é igual a 100 mais 75 mais 25. 75 mais 25, por exemplo, seria esse 100 aqui, ó. E agora eu retiro esse peso de 25 com esse peso de 25. E o que sobrou é que x é igual a 100 mais 75. 175. Nós não vamos seguir sempre essa maneira de resolver, não. Tem maneiras mais rápidas. Essa primeira aula, a ideia é que a gente fizesse realmente a analogia com a balança, porque eventualmente mais à frente no nosso curso a gente vai recorrer a essa ideia. Ok? A gente vai fazer agora a questão 2 para resolver algumas equações. Tá? A primeira, menos 3x mais 15 igual a 9, a gente vai fazer o seguinte: vamos subtrair, vamos retirar 15 nos dois lados. Então, se eu retiro 15 no primeiro lado, antes do sinal de igual, eu retirei 15 e fiquei só com menos 3x. No outro lado, eu tinha 9 e estou retirando 15. Veja que isso é deixando de passar o 15 do outro lado, ele era mais, passou menos. Mas é interessante pensar na balança e a gente está retirando 15 nos dois lados. Efetuando aqui agora, eu vou ter que menos 3x é igual a menos 6. Ok? Alguns professores dizem, multiplica agora por menos 1, porque o x aqui está negativo. A gente pode pensar na ideia da balança e retirar dos dois lados o sinal do menos. E aí nós teremos 3x igual a 6. Tá? Retirei o sinal do menos, retirei o sinal do menos. E agora a gente pode fazer o seguinte: do mesmo jeito que eu posso retirar coisas dos dois lados, eu posso acrescentar coisas dos dois lados. Ok? O fato é que o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer no outro. Então, se eu dar essa equação 3x igual a 6, se eu dividir o primeiro membro por 3 e fizer a mesma coisa do outro lado, então o sinal de igualdade permanece, porque nos dois lados eu dividi por 3. Sendo que 3 dividido por 3 dá 1, então eu tenho aqui só 1x. E 6 dividido por 3 dá 2, então a gente chegou à solução. Ok? Vamos para o item B. No item B, a gente tem aqui esse 3 junto com parênteses e sem nenhum sinal entre eles. Convenciona-se que aqui a gente tem uma multiplicação. E ainda mais, esse menos 3, ele está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Então, ele está multiplicando x e também está multiplicando o menos 5. Ok? Seguindo a regra de primeiro resolver as multiplicações, nós vamos repetir aqui o 2x. O menos 3 agora multiplica o x, dá menos 3x. E o menos 3 multiplica o menos 5. Lembrando que menos por menos dá mais, 3 vezes 5, 15. Repite, sinal de igual, 12 aqui. E agora vamos de novo usar o que a gente aprendeu até então a respeito das equações. Inicialmente, resolvendo aqui 2x menos 3x dá menos 1x. Eu tenho 2x e estou devendo 3x. Os dois eu tenho, eu pago e eu estou devendo 1.
Então, menos x é igual a 12 menos 15. Mais uma vez, eu tenho 12 e estou devendo 15. Então, estou devendo 3. Tá? Pago os 12 que eu tenho, continuo com a dívida de 3. De novo, eu tenho o sinal de menos nos dois lados. Eu posso retirar nos dois lados o sinal de menos. E a gente encontra essa solução. X igual a 3. Antes de passar para o item C, dizer rapidamente aqui a vocês que essa solução, estando correta, x igual a 2, se nós substituirmos aqui esse x por 2, eu vou ter menos 3 vezes 2 dá menos 6. 15 menos 6 dá 9. É uma maneira de eliminar a prova. O mesmo pode ser feito aqui. 2 vezes 3 dá 6. Tá? Fazer aqui o tirando a prova. 2 vezes 3 dá 6, menos 3 vezes. Aqui é 3, x é 3, então 3 menos 5, menos 2. Isso de fato vai dar 12. Porque menos 3 vezes menos 2 dá 6. 6 positivo, menos com menos dá mais. E 6 mais 6 dá 12. Então, ok. E agora no item C, a gente tem uma subtração entre duas frações. Tá? E aí a gente só pode somar ou subtrair frações se o denominador for igual. Vocês devem ter aprendido no ensino fundamental, e nesse instante a gente deve fazer o MMC. Não sei se o professor você disse, a gente não precisa do mínimo múltiplo comum. Basta um múltiplo comum. Tá? E já resolve o nosso problema. Um múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Tá? É só multiplicar esse número por esse. 2 vezes 3, 6. E depois, costuma-se ensinar assim: divide esse por esse e multiplica. A gente pode simplesmente fazer assim: ó, esse vezes esse. Vai dar o mesmo. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5x, 15x. Se eu multiplicar esse 3 pelo 5x, já dá 15x. Vou repetir o sinal de menos. E esse 2 vai multiplicar tudo que está aqui, tá certo? O 2 vai multiplicar o 2x menos 4. Veja que dá no mesmo. 6 dividido por 3 dá 2 e o 2 multiplica por cima. É só fazer esse exercício. Do outro lado, eu não mexi em nada, só vou repetir. Tá? Poderíamos, se quiséssemos, também ter colocado o denominador nesse lado, mas dá mesmo. O que nós temos aqui é uma divisão por 6. Então, se eu multiplicar agora os dois lados por 6, o que é que aconteceu? É como se eu passasse esse 6 para o lado. Ele estava dividindo, passou multiplicando. Então, nós temos 15x menos 2 vai multiplicar o 2x, a exemplo que a gente viu ali no entender, e também vai multiplicar o menos 4. Então, menos 4x mais 1. E 15 vezes 6, 90. 15x menos 4x dá 11x. E retirando 8 nos dois membros, esse 8 sai do primeiro membro. E eu retiro 8 no segundo membro, então menos 8. E onde a gente vai ter que 11x é igual a 82. Dividindo os dois lados por 11, eu vou ter que x é igual a 82 dividido por 11. Ok? E aí, a gente agora vê dois problemazinhos. Primeiro vai montar a equação que depois resolver. O primeiro diz que qual é o número que a soma de sua quarta parte com meio resulta 2 quintos. Digamos que esse número seja x. A quarta parte de x a gente pode escrever assim, x sobre 4. Tá? Além dessa escrita, x sobre 4, eu poderia ter escrito 1/4 de x, ou eu poderia ter escrito 0,25x. Tá? Todas as maneiras
Então a gente vai saber qual é o número que, somado com a quarta parte dele, com meio, meio é uma das frações mais conhecidas que existe, né? Meio, 1 sobre 2, resulta em 2 quintos. Parecido com o meio terceiro, eu vou primeiro fazer o múltiplo comum desses dois denominadores que são diferentes. Então, fazer um múltiplo comum ali, 4 vezes 2 dá 8. E aí, o 2 multiplica o x, dá 2x. E aí, o 4 multiplica com 1, dá 4. O segundo meio do 2 quintos eu vou repetir. Nesse instante, eu posso multiplicar tudo por 8. Seria a mesma coisa que fazer 5 e passar para multiplicar. Ou multiplicar tudo por 5, vai ser a mesma coisa que fazer 5 e passar para multiplicar. E aí a gente chega a uma situação também muito famosa, que é você multiplicar meio pelos extremos. Então eu vou ter aqui 2x mais 4 vezes 5. Tudo isso aqui vezes 5 é igual a 8 vezes 2, dá 16. Temos que resolver essa multiplicação conforme nós já vimos. Aqui vai ficar 10x mais 20 igual a 16. Se eu subtrair o 20 dos dois lados, eu vou ter que 10x. Esse 20 está retirado do meu meio, 16 menos 20 vai dar menos 4. E onde a gente chega aqui, dividindo agora tudo por 10, x é igual a menos 4 décimos. Como tanto o numerador como o denominador são pares, a gente poderia ainda simplificar dividindo tudo por 2, e aí a gente encontraria que x é menos 2 quintos. Tá? E aí vamos para o item qual é o número que somado com mais dois números consecutivos é igual a 15? Então qual é o número? Chamamos esse número desconhecido de x. Esse número desconhecido somado com mais dois números consecutivos, ou seja, o número que vem depois do x é o x mais 1. E o que vem depois de x mais 1 é o x mais 2. Como assim? Vou dar um pouquinho mais de detalhes. Digamos que esse número fosse sério. O número desconhecido fosse sério. Os dois consecutivos seriam 8 e 9. Como é que eu encontro ele? 7, 7 mais 1, 8, 7 mais 2, 9. Tá? Então, para o número x, o consecutivo é x mais 1 e o consecutivo deste é x mais 2. Então, somando esses três, o resultado segundo enunciado é 15. Ora, com esses parênteses nós podemos simplesmente eliminá-los, já que não existe nenhuma multiplicação a ser feita. Então, x mais x mais x, nós temos 3x. Esse número 1 mais esse número 2, 1 mais 2, 3, igual a 15. Retirando 3 dos dois membros, eu vou ter que 3x é igual a 12. Dividindo os dois membros por 3, eu vou ter que x é igual a 4. Ok? Para continuidade, nós agora vamos tratar da seguinte definição: equações de primeiro grau. Porque até então nós estávamos falando de equações. Tá? A gente define equações de primeiro grau como as equações que podem ser escritas dessa forma aqui, ó. Ax mais b igual a 0. Onde A e B são números, são letras, nesse caso que estão representando números, e x é incógnito, é o valor desconhecido. Tá? De qualquer forma, tanto A como B como x pertencem ao conjunto dos números reais, com a imposição de que A deve ser diferente de 0. Porque se A fosse 0, nós teríamos 0 vezes x, que daria 0, e aí não dava para a gente
Veja que a primeira, o item A, ela de fato se encaixa. A gente vê claramente que nesse caso o nosso A vale 2 e o B vale 8. A é o termo da componente X, vocês podem ver, e B é o termo independente, que está independente da letra X. Resolvendo essa questão, fácil, de acordo com o que a gente já tem feito, a gente subtrai 8 dos dois lados, então 2x é igual a menos 8, e divide os dois lados por 2, então x é igual a menos 4. Ok? Já para item B, a gente vai encontrar aqui a nossa incógnita x elevada ao quadrado. Isso quer dizer que essa equação é do segundo grau. Esse expoente ele é do grau da equação. Então, não é o caso agora de resolver essa equação, já que pelo enunciado ele vai resolver só a equação do primeiro grau. No item C, nós temos uma equação também. Tem o sinal de igualdade, tem letras e números, mas essa equação não é primeiro grau, ela é a equação irracional, por causa da raiz logarítmica do terceiro grau, já que a gente tem aquele expoente 3 ali, ele é mais aqui exponencial, realmente de fato não é para a gente resolver essa equação agora. O item D é uma equação trigonométrica, pois aqui a gente tem o símbolo da função seno. Tá? Não é uma equação do primeiro grau, a equação do primeiro grau não tem a função trigonométrica. O item E é apenas uma sentença matemática. Veja que para ser a equação falta aqui o x, um termo desconhecido, então não resolveremos o item E. O item F é na verdade uma inequação, pois falta o sinal de igualdade. Aqui a gente tem um sinal de desigualdade, um menor que. Tá? Também não resolveremos, mas em breve estudaremos esse assunto, na equação do primeiro grau. O item G é apenas uma constatação, uma sentença verdadeira, que 7 é diferente do menos 7, mas não é equação, também não resolveremos. Já o item H, a princípio não parece estar dessa forma, mas se nós manipularmos esses elementos, a gente vai chegar àquela forma. Vejamos. Se nós subtrairmos 5x nos dois membros, então aqui nós ficaríamos com 3x menos 5x. Tá? Esse 5x aqui desapareceria no segundo membro. E agora a gente tem ele subtraído no primeiro membro. E também somamos 7 nos dois membros. O 7 somado aqui com menos 7 dá 0. O 7 somado com esse 3 vai dar 10. Operando aqui, eu tenho 3x menos 5x dá menos 2x. 3 mais 7 dá 10. Tá? E a gente pode agora perceber, se eu subtrair 10 dos dois lados, que a gente tem efetivamente a equação escrita nessa forma, onde A é menos 2 e B é menos 10. Resolvendo a equação, a gente pode calcular a partir daqui, divide os dois lados por menos 2 e encontramos que x é igual a menos 5. Muito bem. Na questão 4, a gente tem, de acordo com o enunciado, o conjunto universo a ser estudado é o conjunto dos números racionais. E aí pede para se resolver essa equação. Já fizemos algo parecido. Se eu multiplicar os dois membros por 5 e multiplicar também os dois membros por 7, vai acontecer isso. Ó. 2x sobre 5 igual 3 sétimos. Eu disse para a gente multiplicar os dois membros por 5, multiplicar os dois membros por 7. Isso dá no mesmo, como eu já disse anteriormente, e multiplicar bem pelos extremos. Olha o que acontece. Esse 5 parcelado com esse 5, esse 7 parcelado com esse 7. Então ficou 7 vezes 2x, 7 vezes 2x, que dá 14
x, e ficou 5 vezes 3, e dá 15. Dividindo os dois membros agora por 14, nós temos que x é igual a 15 sobre 14. Como o universo está em um conjunto de números irracionais, e essa fração pertence a esse conjunto, então a nossa solução vai ser exatamente x igual a 15 sobre 14. 15 14avos. Ok? Bom, dando continuidade ao estudo das equações de primeiro grau, vamos dar uma olhada nessa questão que foi no vestibular da PUC, que diz que em uma festa, os rapazes presentes combinaram fazer o seguinte: um deles dançaria com 3 garotas, outro dançaria com outras 5 garotas, sem repetir aquelas 3 primeiras, né? Outro rapaz dançaria com 7, com outras 7, a gente não está repetindo as garotas que estão dançando. E assim sucessivamente, até que o último rapaz dançaria com outras 15 garotas. E aí quer saber qual o número de garotas e rapazes presentes na festa, sabendo que são 15 garotas a mais do que o número de rapazes. Bom, chamando de G o número de garotas, e o número de rapazes, uma equação é bem evidente para a gente montar aqui no sistema. A gente pode observar que o número de garotas ele não é igual ao número de rapazes, mas o número de garotas ele excedia o número de rapazes em 15 unidades. Tinha mais mulher, mais garota na festa do que rapaz. Então, se a gente somasse 15 ao número de rapazes, a gente tinha igualdade. Tá? O número de garotas recebido de rapazes em 15 unidades está representado aqui, ou nós poderíamos representar assim também. O número de garotas menos 15 seria igual ao número de rapazes. Faz. Tá? Veja que dessa equação para essa, é aquela ideia de você aqui retirar 15 dos dois lados. Bom, e de acordo com o que os rapazes combinaram, a gente pode observar o seguinte: o primeiro rapaz ele dança com 3 garotas, o segundo rapaz dança com 5 garotas, o terceiro rapaz dança com 7 garotas, e assim sucessivamente, até o último rapaz que nós não sabemos. Tá? Ele vai dançar com 15 garotas. Note que o sucessivamente que ele fala aqui dá a ideia de que existe um padrão, e nesse padrão a gente pode observar que de um rapaz para o outro, o número de garotas aumenta em 2 unidades. Tá? 3, 5, 7, 9, até que chegamos em 15 ali. Tá? Bom, a gente pode então perceber a partir desse padrão que o número de garotas ele é igual a 2 vezes o número de rapazes mais 1. Quer ver? Vamos ver. Se a gente considerar o primeiro rapaz, no lugar do R colocar 1, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Ó, confere. Se no lugar do R eu colocar 2, considerar 2 rapazes, 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5. Confere. E se no lugar do R eu colocar 3, considerar 3 rapazes, 2 vezes 3 dá 6, mais 1 dá 7. E dessa forma tem uma relação aí entre o número de garotas e de rapazes. Vou colocar essa relação. Com essas duas equações, a gente vai montar um sistema. G é igual a E mais 15. G é igual a 2R mais 1. Nós ainda vamos estudar mais propriedade nos sistemas, tá? Mas para
termo a termo. Então eu tenho aqui G menos G dá zero, repetiu igual aqui, R menos 2R dá menos R, e 15 menos 1 dá 14. Tá? Se eu somar R nos dois lados, eu vou ter que R é igual a 14, então a gente já sabe que são 14 a base dessa festa. Se agora eu substituir esse 14 em qualquer uma das equações, por exemplo, ali na primeira, G é igual a R mais 15, mas eu acabei de ver que R é 14, então G é igual a 14 mais 15, G é igual a 29. A pergunta é qual o total de garotas da base da festa? São 14 garotos, 29, 14 rapazes, 29 garotas, um total de 43 pessoas. Ok? Bem, nessa nossa última questão dessa primeira parte, nossa aula sobre equações, essa questão do Unicamp diz que um certo atleta, após ter percorrido 2 séculos em uma corrida de rua, fez esse percurso correndo, ele decidiu caminhar 5 ozeavos do percurso total. E aí ele verificou que ele restavam 600 metros para completar a prova. Pergunta-se qual é o comprimento total do percurso. Vejamos, se nós dissermos que o comprimento total do percurso seja x, fosse x, então a gente poderia montar a seguinte equação. Certo. Ele correu 2 séculos de x. Então 2 séculos ele fez correndo. Com outra parte, ele fez caminhando 5 onzeavos de x. Ok? Seja o x é o comprimento total do percurso. Então 5 onzeavos de x. E ele viu que ainda precisaria correr ou percorrer mais 600 metros para assim completar a prova que tem qual distância? X. Certo? Então essa equação descreve exatamente o que está no enunciado. E aí, para a gente resolver essa equação, a gente pode recorrer a fazer o NMC entre 7 e 11, tá? Que a gente já viu que poderia pensar em fazer, usar apenas um número comum. Nesse caso, 7 vezes 11 dá 77. Então, multiplicando tudo por 77, multiplicando toda a equação por 77, a gente vai ter 77 vezes esse termo, que é a mesma coisa que fazer 77 dividido por 7 dá 11. 11 vezes 2 dá 22x. 77 também multiplicar esse termo, que é a mesma coisa que pegar o 77 dividido por 11 dá 7. 7 vezes 5, 25. 77 vezes 600. 6 vezes 7, 42, sobe 4, 6 vezes 7, 42, sobe 4, 46. Ele acrescenta mais esses 2 zeros. E aqui 77 vezes x. Operando aqui 22 mais 35, a gente tem 57x mais 46.200 igual a 77x. Subtraindo 77x dos dois lados, eu vou ter 20x, tá? Negativo, subtraindo. Desse lado aqui, menos, subtraindo agora 46.200 dos dois lados. Aquela história, passei o 77 do lado de lá, ficou negativo. Ao somar 57, fica 20 negativo. E passei o 46.200 do lado de cá, ficou negativo. Retiro dos
dados o sinal de igualdade e divido tudo por 20. Então eu vou ter que x é 40, retiro dois dados sinal do meio, tá? Divido tudo por 20, e aí eu vou ter 46.200 dividido por 20. Essa fração eu posso simplificar por 10. Então eu vou ter que x é igual a 4.620 dividido por 2. Uma divisão fácil de fazer. E aí a gente tem que x é igual a 2.310. Então, o percurso